Bom, e hoje nós falaremos a respeito da importância do estudo espírita. Eu gostaria de cumprimentar, todos que já entraram aqui ao vivo. Eu queria deixar, inclusive, a possibilidade, da gente, no final ou até mesmo durante a nossa fala, responder alguma pergunta que tenha, obviamente, relação com o tema. Então, caso queiram perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, que claro que se eu souber e o tempo permitir, a gente responde. Se não, a gente tenta depois aí... Vou deixar para o Borginho, senão depois o Borginho responde. Bom, vamos lá então. Kardec, quando iniciou o movimento espírita, quando iniciou ali o movimento espírita que não existia, ele que iniciou o movimento. Mas Kardec, quando se depara com o fenômeno, com as mesas girantes, ele tem uma atitude, obviamente, de observação. Lembrando que antes dele ir pela primeira vez numa das reuniões que produziam fenômenos, Kardec refutou a ideia. De início ele achou que se respondia tudo aquilo pelo magnetismo. Aí depois, quando falam para Kardec que as mesas falavam e não apenas giravam, Kardec, aí ele refuta por total a ideia. Fala, não, mesa girar até que eu posso tentar explicar pelas leis do magnetismo, mas mesa falar não tem jeito. E num terceiro momento, quando um amigo lhe explica como que se dava o fenômeno, ele resolve ir participar, observa, medita, reflete e estuda. Estuda muito. E quando ele lança o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, Kardec não abandona o estudo. Kardec continuou o tempo todo estudando. Tanto que, se a gente observar, em alguns pontos, Kardec avança na sua compreensão. Quando a gente observa, por exemplo, no Livro dos Médiuns, Kardec refuta o termo possessão. Ele refuta. Só que um pouco mais adiante, Kardec já explica que possessão, naquele sentido negativo que se dava à palavra, continua não existindo, mas aí lá na Gênesis ele vai explicar, no capítulo dos fluidos, como que isso poderia se dar. Só estou citando um exemplo, e aqui eu jogando a possibilidade de cada um depois fazer os seus estudos, é só para mostrar que nem o codificador deixou de estudar a doutrina. Então, se o codificador continuou sempre estudando, refletindo, meditando, por que nós espíritas, aprendizes de tudo isso que nós temos nas mãos, deveríamos chegar a um certo ponto de achar que não precisa estudar o Espiritismo, ou de achar que já sei tudo? Então a gente precisa ter um pouco de humildade e entender que nós sabemos muito pouco de tudo que envolve o Espiritismo. Então fica o convite incessante para que nós estudemos a doutrina. E para estudar a doutrina, não tem como estudá-la sem conhecer a base. Então a gente pode, eu adoro, li aqui um trecho de Leon Denis, vários outros autores, adoro as obras do Chico, mas é imprescindível, importantíssimo que a gente estude a base. Estude Allan Kardec. E o estudo, vai nos dizer Leon Denis, no mesmo livro Depois da Morte, quando ele abre o capítulo anterior a esse da educação, o capítulo anterior é intitulado O Estudo. Ele diz o seguinte: o estudo é a fonte de suaves e nobres prazeres, liberta-nos das preocupações vulgares e nos faz esquecer as tribulações da vida. Então a gente às vezes se sente tão bem num estudo, se sente tão confortável, quando a gente lê, por exemplo, um livro como o próprio Depois da Morte, que o pessoal assusta com o título, fala, nossa, depois da morte, vai falar de morte. Não! Essa quinta parte, que está, na qual esse capítulo, o estudo e o capítulo educação estão inseridos, é uma parte belíssima que vai nos dar aqui orientações para a vida. É o bolo da cereja de uma obra fantástica, classificada por Eurípides Barçanufo como um monumento. Então, quando a gente lê, dedica, estuda, reflete, é como se por alguns minutos, alguns segundos, ou talvez algumas horas,
nós esquecêssemos tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos causa desconforto. E é óbvio que depois da leitura nós voltaremos a ter que lidar com tudo isso. Mas quando a gente faz algo que nos desconecta do problema, é importante. O estudo, ele tem essa possibilidade. Por isso Leon Denis vai nos trazer isso sem constar que essas tribulações da vida muitas vezes são provocadas por nós pela ignorância, pela falta do conhecimento. Não é só conhecimento do espiritismo, não. É em vários aspectos. Em vários aspectos. Eu sempre gosto de usar um exemplo assim, alguém que mora na fazenda, isolado do mundo, sem ter o contato com informação, com televisão, com algum tipo de orientação, aprende a dirigir um veículo na fazenda, uma moto ou um carro, mas ele desconhece totalmente as leis de trânsito. Totalmente. Ele não sabe nenhuma lei de trânsito. E de repente ele resolve, com a sua habilidade em pilotar um carro, ir para a cidade. Quando chega na cidade é parado numa blitz. Ele está sem cinto de segurança, com o braço para fora, com o farol desligado, com uma criança no banco da frente, sem o cinto também. Ele fez isso por maldade? Não, ele fez isso porque ignorava. Mas essa ignorância não vai isentá-lo de ser responsabilizado por aquilo que ele acabou de infringir. É claro que no sentido moral, quanto mais nós conhecemos e quanto mais nós nos complicamos, mais nós somos cobrados. Por quem? Por nós mesmos. Porque a lei de Deus está na consciência. Então errar por ignorância também é erro e também pode trazer com menos gravidade complicações para nós. Alguém que não sabe com a tomada com um fio desencapado ali pode dar choque. Coloca o dedo, toma choque mesmo que ela não saiba. Ela vai tomar, não, a tomada, peraí. Ela não sabia, então não vou dar o choque nela. Vai dar o choque. Então o que é que nos faz o Espiritismo? Nos fala das leis naturais. E vem nos explicar várias delas. E nos mostrar o caminho que devemos percorrer. E na questão 625, Kardec pergunta qual é o ser, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia, vai na frente do caminho, e modelo, aquele que deve ser copiado. E a resposta é: vede Jesus. Então nós temos um caminho, temos as leis que nos direcionam e temos um modelo. Mas a gente tem livre-arbítrio, tem liberdade para agir como quiser. Mas é importante dizer que a gente precisa arcar com as consequências das nossas escolhas. Porque às vezes a gente planta arroz, cuida da plantação de arroz, e depois, quando nasce arroz, fica surpreso. Nossa, nasceu arroz? Poxa, mas você cuidou o tempo todo do arroz, agora nasceu arroz. Na vida, às vezes, acontece algo parecido. A gente cultiva hábitos perniciosos, hábitos que nos prejudicam. E quando chega, vamos dizer assim, a fatura daquilo que nós produzimos, nós muitas vezes nos assustamos, nos surpreendemos. Então é importante estudar o Espiritismo para que a gente saiba lidar com as dores do momento presente, mas tenha um comportamento que construa uma estrada daqui para frente melhor pavimentada. E que quando as dores futuras também nos visitar, que a gente tenha mais equilíbrio, mais discernimento, mais serenidade para enfrentá-las, para acolhê-las, como vai dizer Leon Denis no livro Programa do Ser e do Destino, acolhê-las como amiga, porque é uma amiga que quer nos ensinar algo, não quer simplesmente punir por punir, mas trazer uma lição que muitas vezes nós ignoramos quando tudo está tranquilo, quando tudo está sorridente. A importância do estudo, ela foi destacada pelo Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. E a instrução para nós espíritas, ela se dá de várias formas. Nós estamos aqui hoje utilizando de uma live no Facebook. Mas há companheiros que gravam áudios, fazem vídeos e publicam no WhatsApp.
no Instagram, em várias outras ferramentas dessas virtuais. Mas nós temos, quando for possível, é bom dizer, porque talvez esse vídeo seja visto por alguém daqui muito tempo, ou daqui pouco tempo, e a pessoa não saiba, mas hoje nós vivemos um período de isolamento social. É solicitado pela OMS como uma medida para evitar a proliferação do novo coronavírus. Então vou falar aqui agora que quando for liberado para nós, né, as reuniões presenciais, que é uma maravilha você poder pegar na mão, abraçar, o que também não pode hoje, vai poder depois, né? Você poder olhar no olho de alguém. Eu estou me adaptando, porque já fiz várias lives assim, mas estar diante de um público é diferente. A gente sentir aquele calor humano, sentir a vibração das pessoas. Isso é muito importante, você ser acolhido. Então nós temos as reuniões de estudo, temos as palestras presenciais, quando for possível também. Nós temos jornais espíritas, revistas espíritas, sites, blogs, alguns canais, né, do YouTube com conteúdo maravilhoso. Eu quero aqui divulgar o canal do Geld no YouTube, Grupo Espírita Leon Denis. Quem estiver assistindo agora, espera acabar a live, não vai agora não. Mas depois vai lá no YouTube, digita lá Grupo Espírita Leon Denis, e você vai achar lá onde tem uma logo com 4 corações se encontrando, escrito Querer, Saber e Amar ao redor. Né? Se inscreva no nosso canal, a gente está na luta para conseguir 1000 inscritos. Espero que quem assistir isso aqui daqui a algum tempo, a gente já tenha atingido esse número. Mas é importante para a gente poder fazer lives através de smartphones lá do YouTube. Então nós temos aqui o canal, na página do Facebook, Coromandel Espírita. Nós temos, enfim, muitas formas. E eu deixei por último para falar, de propósito, é claro, dos livros. E pensando no lado virtual, temos os e-books. Algo que eu confesso não me acostumei muito ainda. Eu gosto do livro impresso. E não sei se o pessoal que está aqui tem opinião. Pode deixar, manda aí, gente. Vamos participar um pouco. Você prefere o livro impresso, o livro de papel mesmo, como por exemplo esse, né? Esse aqui até é espiral, melhor ainda, porque fica mais fácil para colocar na mesa, para se situar. Ou você prefere o e-book, o livro digital? Então depois mande o seu comentário aí. Diga também como é que está a transmissão. A minha tela aqui agora deu uma travada, não sei como é que está aí para vocês. Vou esperar algum retorno aqui, se está tudo bem com a transmissão aí. E em relação ao livro, para a gente manter essa live também mais participativa, eu gostaria que vocês dissessem ali qual é o livro, né, mais importante que vocês viram até hoje. Se ficar difícil escolher um, digam 3. Digam 3 para a gente ver aqui qual que é a opinião de vocês. Então eu deixei o livro por último, justamente porque Leon Denis, lá no livro O Problema, no livro Depois da Morte, ele tem uma reflexão bem interessante que vai nos ajudar a compreender a importância dessa forma de estudo e de aprendizado. Diz Leon Denis: o livro é um amigo sincero, bem-vindo tanto nos dias felizes quanto nos dias ruins. Então, o livro é um amigo sincero. Mas todo amigo não é sincero? Às vezes não. Tem amigo que ele tem medo de nos contrariar, tem medo de nos magoar, de nos constranger. Então tem amigo que ele vê a gente fazendo alguma coisa errada e fica calado. Não é por maldade. Às vezes é até por nos querer bem com ele, mas acaba deixando de nos falar aquilo que a gente precisava ouvir. O livro não tem essa preocupação. Quando a gente abre uma obra de Emmanuel, eu já vi várias pessoas falando isso, dizem assim: nossa, mas Emmanuel tem hora que ele é muito duro, tem hora que ele fala de maneira muito direta. Quando eu leio Emmanuel, eu vou vestindo a carapuça. Sim, porque Emmanuel não tinha a intenção de nos agradar, de massagear o nosso ego. Emmanuel queria provocar reflexões íntimas que nos conduzisse a uma transformação moral. E se eu falo para o outro só o que o outro quer ouvir,
Talvez esse seja um dos grandes problemas. É a dificuldade de conviver com quem pensa diferente, com quem fala algo diferente. Em vários contextos, o contexto religioso. Por exemplo, se eu faço uma palestra muito ruim, desastrosa, e todo mundo chega e fala, nossa, que palestra maravilhosa, William, não sei o que, não gostei demais. Eu vou repetir aquela palestra muitas e muitas vezes. Mas se um amigo chega e fala, William, eu acho que você citou um exemplo ali que não foi muito legal. Eu acho que você precisaria repensar naquele exemplo. Porque a gente, às vezes, ao citar um caso ou outro, eu posso revelar um pouco do machismo que eu trago dentro de mim. Um pouco do preconceito. Então, é importante a gente observar que o livro, como vai dizer Leon Denis, é um amigo sincero. E o Borginho já disse aqui que prefere os livros impressos, e-books só para consultas eventuais. Borginho, estou igual a você, meu amigo. E aqui eu vou deixar uma dica, porque o livro virtual, o e-book ou o PDF, ele é maravilhoso para você procurar a palavra-chave. Às vezes você quer, por exemplo, você vai pegar o livro Problema do Ser e do Destino, e você digita lá, palavra-chave, epidemia. Leon Denis falou sobre. E se eu for procurar no livro impresso, até eu achar, a não ser que seja algo que a gente já saiba, né? Porque tem parte do livro que a gente fala tanto que vai indo, memoriza qual capítulo, qual parte que está. Mas tem hora que não. Então você digita no PDF alguma palavra-chave, ele te direciona diretamente para aquele ponto que você precisa. Então, para consulta, o e-book, o livro em PDF é maravilhoso. Eu recomendo muito. Dias bons e dias ruins. Aqui é um ponto que merece reflexão. Por quê? Quando a gente, eu estou falando de uma maneira geral, é claro que não vale para todo mundo. Mas quando a gente está com a vida boa, tudo tranquilo, normalmente, na maioria das vezes, as pessoas não querem saber de ler, de estudar, de se instruir, se afastam do centro espírita, da igreja, da religião, esquecem até que Deus existe. E acreditem, Deus não fica triste por causa disso não. Deus continua sendo Deus. Apesar da nossa descrença, da nossa ingratidão, Deus não se abala com isso. Então, nos dias bons, um livro faz bem. Só que a gente precisa gravar isso. Opa, eu não posso esquecer do livro amigo quando as coisas estiverem boas. E nos dias ruins? Nos dias ruins, eu já vi pessoas dizendo assim, William, mas eu estou com tanto problema que eu não tenho nem cabeça para estudar. Eu não tenho cabeça para ler, porque eu começo a ler e não entra, e eu começo a lembrar do problema e eu não me concentro. Poxa, mas talvez aquele livro que você está lendo é o que você precisa para superar com mais facilidade o problema que você vive. Quantas e quantas vezes, meus amigos, eu já conversei com pessoas queridas que me disseram que lidar com a morte de um filho é algo mais terrível que a gente pode imaginar. E eu escuto que ela, ao insistir lendo um livro, encontrou nele ali novas forças. Eu vou perguntar para vocês aí, vocês depois respondam. E eu posso estar enganado, mas para mim, e eu pergunto para vocês, teve algum livro que já te ajudou demais assim, em algum momento de dificuldade? Ou teve alguma leitura que você já fez e que tenha te dado assim, novos horizontes, novos rumos, uma nova perspectiva da vida? Uma nova saída para um problema até então sem saída, sem solução? Eu me lembro, quando eu li Paulo Estevam, gente, eu li aquela obra e falei, meu Deus do céu. Um livro que me chamou muita atenção foi a biografia de Leon Denis. Porque às vezes eu tenho alguns problemas, aí quando eu vou ver a biografia de Leon Denis, eu falo, poxa, eu não tenho problema, é Leon Denis que teve. E ainda assim superou tudo. Quando eu leio, por exemplo, a vida de Jerônimo Mendonça, um homem que ficou preso numa cama durante 30 anos, os últimos 20 cego dos dois olhos, com problemas cardíacos, com inúmeras outras dificuldades, ainda assim fazia palestras, fazia campanha do quilo pelo telefone, consolava pessoas.
E um dia perguntaram para ele o que seria para ele felicidade. E ele disse: felicidade para mim, que estou nessa posição há tanto tempo, seria poder deitar de bruços, deitar de lado, me mexer. E a gente faz tudo isso e não valoriza. Então, quando a gente lê sobre uma obra, sobre um autor, quando a gente lê um livro de mensagens, isso faz muito bem para nós. E é o que o Leon Denis vem nos convidar, né, a aproveitar esse amigo sincero em todos os momentos, nos dias bons e nos dias ruins. E o livro tem a possibilidade de que ele, às vezes, nos traz informações que vão nos auxiliar a atravessar, a enfrentar problemas, como, por exemplo, a morte. Todos nós vamos desencarnar. Faz parte do nosso instinto querer que isso aconteça sempre mais para frente. A gente pode estar com 100 anos. Eu ia falar como o Quincas Veloso, né, para não perder a oportunidade de fazer uma piadinha, mas a gente pode estar com 100 anos e vai querer desencarnar depois, com 101, com 102, com 120, com 200 anos. Uma pessoa mentalmente equilibrada, ela não quer desencarnar. Ela aceita se o momento chega, mas ela tenta postergar. Faz parte do instinto de sobrevivência. Mas um dia teremos que desencarnar. E vejam o que André Luiz escreve no final do capítulo 1 do livro Nosso Lar, que é um livro que eu recomendo muito, que eu gosto, tem lições valiosas nele. Quem não leu, leia. E ele encerra o capítulo 1 dizendo assim: ó amigos da terra. Vamos lembrar, é um espírito escrevendo um livro contando a sua própria experiência. Então ele diz: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Vou repetir uma palavrinha: evitar o caminho da amargura. Porque tem gente que pensa assim: todo mundo quando desencarnar vai sofrer. Todo mundo que desencarna passa pelo umbral. Não. Todo mundo que desencarna passa por um período de perturbação espírita. Kardec traz isso no Livro dos Espíritos, questão 63, 64, e ele explica na questão 65 algo mais. Então essa perturbação é de que eu estou meio perdido, o que aconteceu, não sei, onde é que eu estou, para onde que eu vou, de onde que eu vim. Isso pode durar alguns segundos, como pode durar minutos, semanas, anos. Então, André Luiz nos chama atenção porque a gente pode evitar o caminho da amargura. Como? Preparando os campos interiores do coração. E aí ele nos conclama agora, diz ele: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Ele termina de uma maneira dura. Suai agora, quer dizer, vos esforcem, façam algo, porque se não fizermos, vamos chorar depois. E essa é uma orientação de quem chorou, de quem sofreu, de quem não fez antes. Então, olha que riqueza isso. É como se eu fosse fazer uma viagem, vamos lá, de Uberlândia para Coromandel. A última vez que eu passei perto, não tinha buraco, porque tinha virado um buraco só, então já estava quase só na terra. Eram crateras e mais crateras. O que é, para a gente fazer uma analogia aqui, comparar? Eu faço a viagem e vou anotando. Olha, no quilômetro tal da rodovia X tem um buraco muito grande. Depois, mais para frente, tem outro. Depois tem uma ponte. E aí eu ligo para alguém que vai fazer o mesmo caminho, ou vai para o mesmo destino, vamos assim dizer. Vai para Coromandel. Eu falo: toma cuidado, se prepara, calibra os pneus,
Leva uma chave, leva um jogo de chave, um step, se for possível 2, 3, 4, porque ali a estrada estava crítica, não sei como é que está hoje, Borginho. Quer dizer, eu estou instruindo alguém que vai fazer aquele caminho. É o caso do André Luiz. Ele já passou. E agora fala, acendam as luzes dos vossos corações. Acendam. Porque essas serão as dificuldades. E quando fala em suar agora para não chorar depois, é algo que podemos pensar, e é falado disso a exaustão na obra de Allan Kardec, né, daquele que se esforça, e de Jesus também, no momento para encontrar a felicidade depois. Né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Enquanto muitas vezes extremamente preocupados com as alegrias passageiras, mundanas, transitórias, nós nos perdemos para ter esse tipo de alegria, ficamos muito sorridentes, eufóricos enquanto encarnados, mas depois a gente vai ter que colher aquilo que plantou, porque muitas das lágrimas, muitas das risadas, dos sorrisos aqui, acontecem à custa de muitas lágrimas. Claro que não estou generalizando, mas há muitos poderosos, há muitos indivíduos que se esbaldam na sua fortuna, em contrapartida deixaram milhares ou centenas de indivíduos na miséria. Há pouco tempo, através da escravidão, por exemplo, na época da escravidão, que é algo mais chocante, nós tínhamos os escravos sofredores, nós tínhamos os senhores, os donos dos escravos. Os donos aparentemente felizes, uma vida tranquila. Os escravos sofridos. Só que depois que desencarnam, a coisa inverte. Quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo deve se lembrar, né, do depoimento de uma rainha, de alguém que fora extremamente importante e agora do outro lado encontrava nada mais do que a amargura, do que o sofrimento. E é o estudo espírita. É o estudo espírita que vai nos dizer tudo isso. É o depoimento dos que já passaram para o outro lado. Quem é que não leu, leia o livro Céu e o Inferno. Ali Kardec entrevista os espíritos. Espíritos felizes, espíritos medianos, criminosos, arrependidos, suicidas. Ele vai entrevistando vários endurecidos. E ali nós temos a condição de saber, olha, o que acontece. E a pergunta é, o que eu quero para mim? Então é isso que a gente precisa preocupar um pouco mais, e é o que André Luiz vem nos chamar a atenção. Agora, quando se fala em livro, nós temos livros de todo jeito. E o próprio Denis, no Depois da Morte, vai nos falar assim, referimos-nos ao livro sério, útil, que instrui, consola, anima, e não ao livro frívolo, que diverte e, com frequência, desmoraliza. William quer dizer que eu só posso ler livro espírita e livro de Kardec? Não. Como diz Paulo, né, a gente pode ler tudo, mas reter o que é bom. Eu posso ler, inclusive, livro que fala mal do espiritismo. Eu nunca li livro que fala mal do espiritismo. Eu já li livro, já li artigos, já li comentários que falam mal do espiritismo. E quanto mais eu leio esse tipo de comentário, mais espírita eu fico. Porque eu percebo que as críticas que são feitas são totalmente desprovidas de conhecimento teórico e de vivência. Ou muitas vezes fruto ali de teorias que não se assentam numa base lógica, numa base racional. Então Paulo vai nos dizer, examinai tudo. Examinai tudo. Retende o que é bom. E no livro Emmanuel, no livro da Esperança, vai dizer o seguinte, pessoa alguma compra pastéis de lodo para se servir à mesa. E a pessoa chegar na feira, eu quero um pastel de quê? De carne, queijo ou frango? Eu não quero um pastel de lodo. Ninguém faz isso.
Por quê? Porque eu quero me alimentar daquilo que é bom, daquilo que eu gosto, daquilo que me faz bem, o meu corpo, né? Mas e para a alma? Então a gente tem que tomar cuidado com o que lê. A gente precisa ficar por dentro de vários assuntos. Leitura sobre política é extremamente importante. Leitura sobre economia. Se você é da área empresarial, leitura sobre a sua atividade. Se você é da área da química, leia sobre química. Se você é da área da física. Mas se você é espírita, leia sobre espiritismo. Também. É claro que a gente é espírita e professor, então tem que ler livro espírita e livro sobre a profissão que exerce. Eu sou espírita advogado, vou ler só livro espírita? Não, leia livro sobre o direito. Eu sou espírita e sou um cidadão, eu estou encarnado. Então tem que ler livro espírita e ler assuntos que me atingem. Então é necessário foco, disciplina, para que a gente consiga ler várias coisas. Mas destinar um tempo, agora é o tempo de eu ler esse tipo de livro, porque senão a gente se perde entre tantas leituras e tantas possibilidades. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, ela tem uma frase interessante que ela diz assim: estudar o Espiritismo na sua limpidez cristalina e sabedoria incontestável é dever que não nos é lícito postergar, seja qual for a justificativa a que nos apoiemos. Nós espíritas precisamos estudar o Espiritismo. E ela fala então que não nos é lícito postergar. Eu posso adiar? Posso. Mas não seria aconselhável, recomendável. William, eu não consigo ler 1 hora por dia. Leia 5 minutos. O hábito de ler 5 minutos por dia é extremamente importante. A gente vai perceber que em 5 minutos eu vou ler, no outro dia mais 5, daqui a pouco eu falo, não, mais um pouco, fico 6, 7, 8. Importante criar hábitos, criar uma disciplina de ler todos os dias um pouco. Aquele dia que eu consigo ler mais, leia mais. Mas no dia que não der, leia um pouquinho. Se não der, aí realmente não lê. Mas hoje a gente tem sempre uma leitura à disposição nas nossas mãos, em vários sites. Tem alguns canais aí, algumas páginas que publicam mensagens maravilhosas. Eu gosto muito do Neto e Paulo de Tarso, que o pessoal sempre publica uma mensagem de Kardec, Leon Denis, Emmanuel, André Luiz, de vários autores. E a gente, então, indica o Neto e Paulo de Tarso como uma fonte muito segura e muito interessante para ler até mensagens curtas. Tem mensagens mais extensas também. Leon Denis, agora no Depois da Morte, ele vai dizer que a maioria dos homens diz amar o estudo e objeta que lhe falta tempo para isso se dedicar. Entretanto, muitos dentre eles consagram noites inteiras ao jogo e às conversações ociosas. Gente, Leon Denis é muito atual. E olha que na época dele não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, nada disso que a gente tem hoje. E ele fala que muita gente fala que ama estudar, mas que não tem tempo. E qual que é o motivo que não tem tempo? Ele vai dizer que porque consagram noites inteiras ao jogo. Eu nem sei que tipo de jogo tinha na época de Leon Denis. Mas hoje, o que não falta são opções, né? Jogos virtuais. Não tem tempo de ler, mas fica 1 hora no jogo. Pode ficar 1 hora, não tem problema. Se você gosta, maravilha. Mas dedique alguns minutos para a leitura edificante. Quando ele fala conversações ociosas, acontece demais comigo. Tem hora que eu sento e falo, agora eu vou ler. E aí eu esqueço de pôr o bendito telefone no silencioso. De repente faz um sinal de notificação. E aí na disciplina que eu tenho, eu falo, depois eu vejo. Só que aí vem outro sinal, outro e mais outro. Eu falo, nossa, tem 5 notificações ali agora. Deve ser algo urgente. Deixa eu dar só uma olhadinha, o que é isso? Só que essa olhadinha, que se fosse para ser só nas 5 notificações, não gastaria mais do que 3 minutos para ver e responder o que era preciso. Só que depois que pego o telefone, eu estou contando da minha experiência. Aí eu penso assim, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui numa página de noticiário que eu gosto. Não vou citar para não fazer propaganda. Vou lá e olho notícia, olho. Aí falo, deixa eu ver no WhatsApp agora o que tem lá. Olho no WhatsApp e volto para o Facebook, que é o motivo inicial da minha pausa no estudo.
depois passo para o Instagram, vejo direct, aí tem alguém fazendo uma live, começo a ver a live desse alguém, enfim, a hora que eu olho no relógio, está na hora de dormir, ou de trabalhar, ou de sair de casa. Então, é necessário disciplina, que eu, por exemplo, tento muito, mas mais fracasso do que consigo. Então, a gente precisa reconhecer a importância do estudo para nós. E Leon Denis continua trazendo outra justificativa que muitos usam para não estudar. Diz Leon Denis, lembrando que esse livro foi escrito em 1890. Replica-se também que os livros custam caro e, entretanto, despende-se em prazeres fúteis e de mau gosto mais dinheiro do que seria necessário para se compor uma rica coleção de obras. Então, às vezes a pessoa gasta com vícios, com coisas totalmente desnecessárias e que lhe faz mal. E diz que não tem como comprar um livro. Que às vezes, e livro espírita já foi mais barato, é bom que se diga. Mas ainda é barato se a gente compara com outros tipos de livros. Eu, quando vou em alguma livraria, eu sempre gosto de olhar o livro espírita. Às vezes pego um livro de Kardec aí de R$15, R$16. Se a gente pega um outro livro da mesma espessura, com a mesma tiragem, R$30, R$35. Por quê? Porque o livro espírita, via de regra, claro que sempre há alguns com interesses secundários, o livro espírita não tem que pagar direito autoral, alguma coisa assim, a pessoa não visa lucro, o autor não visa lucro, normalmente ele doa até esse lucro para as instituições. Então o livro espírita, normalmente ele é mais barato do que de outro gênero. Então a gente precisa, claro, economizar, encaixar no nosso orçamento, mas ainda assim, se de todo jeito não conseguir comprar o livro, nós temos a possibilidade de pegar emprestado nas bibliotecas dos milhares de centros espíritas. E se ainda assim não consegue, nós temos muitos e muitos livros gratuitos, na internet. Então a gente precisa entender, tudo isso. Eu vou até recomendar aqui um site que eu gosto muito, chama bibliadocaminho.com.br. Eu vou até aqui ver se tem o BR mesmo. Mas esse site, bibliadocaminho.com só, não tem BR não. É maravilhoso para pesquisa também, viu, Borginho? Eu não sei se você já conhecia esse site aí, mas é extremamente importante, tem me auxiliado muito, inclusive, a montar as minhas palestras. E para a gente já ir nos encaminhando para o final, Leon Denis vai nos trazer uma reflexão na sequência dessa, falta tempo, falta dinheiro. Aí Leon Denis, para nos dar o checkmate, para nos tirar todas as possibilidades de arrumar desculpas e justificativas, ele diz assim: e além disso, o estudo da natureza, o mais eficaz, o mais reconfortante de todos, não custa nada. William, mas como que eu posso estudar na natureza? De várias formas. De várias formas. Leon Denis chega em um dado momento que ele vai comparar, por exemplo, o que acontecia com os pássaros que ele via nos dias de inverno e comparar com o ser humano. Porque ele diz assim, está no livro Porquê da Vida isso, de que os pássaros durante o inverno, eles começam a se aconchegar uns aos outros, a se aproximar para que o calor de um aqueça o outro e eles juntos consigam atravessar aquele período crítico e muito difícil. Porém, diz Leon Denis, quando vem o sol, quando vem o calor, esses pássaros que antes estavam unidos, eles se separam e começam cada um a buscar o seu próprio alimento. E não raras vezes, esses mesmos pássaros começam a se bater, a se bicar. E ele diz o seguinte: assim somos nós. Nos dias difíceis, nós nos aproximamos, nós buscamos o aconchego do outro, mas nos dias fáceis, nos dias de abundância, nós nos afastamos, nós brigamos. Então, é uma reflexão que ele fez olhando a natureza. Nós poderíamos fazer várias outras, como por exemplo a semente
que é enterrada no solo, em que nós olhamos, aparentemente morreu, mas de repente aquela semente brota, cresce, floresce, frutifica. Assim somos nós. Mesmo quando sepultados, mesmo quando formos colocados debaixo da terra, nós, enquanto espírito, saímos daquilo, se é que não tenhamos saído antes, maiores, mais dispostos para crescer. Isso no sentido inverso, nós poderíamos dizer que enquanto estamos no mundo espiritual, somos plantados no útero de alguém, e a partir daquela experiência no útero, nós poderemos vir ao mundo, crescer, florescer, dar frutos. Então olha quantas experiências nós podemos observar as coisas. Uma árvore podada, sofre uma poda radical, fica ali apenas um pedaço do tronco. Quase sempre essa mesma árvore, que aparentemente não tinha mais vida, com o passar do tempo ela vem de novo, tendo daquele tronco alguns brotos, alguns galhos começam a sair, e aquela árvore cresce de novo. E assim somos nós, seres humanos. Quantas vezes a vida nos podou, a vida nos cortou, e muita gente olha e fala, nossa, agora é o fim, agora eles não conseguem mais sair daquela situação. E aparentemente do fundo do poço nós ressurgimos, nós crescemos. Então tudo isso com o olhar e com o estudo da natureza. Então são com essas palavras, que a gente já vai encaminhando para o final, lembrando de uma frase de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, questão 917, onde ele diz assim: quando, bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Então, o Borginho colocou aqui agora o site, né, Borginho? É esse aí mesmo, Bíblia do Caminho, maravilhoso. E como ninguém teve pergunta aqui, eu vou já me encaminhando para a conclusão. Repito, agradecendo, né, a oportunidade, mas ainda trazendo o que Kardec nos trouxe, ele coloca quando bem compreendido, quer dizer, ele coloca que o Espiritismo, quando bem compreendido, transforma hábitos. E é disso que nós precisamos, mudança de hábito. Na minha relação com a natureza, o planeta não aguenta, gente, o que nós estamos fazendo com ele. Quanta poluição, quanto desmatamento, quanta violência. Eu vi um vídeo sobre esse momento que nós atravessamos agora. Impressionante, né? Até o momento de dar uma pausa para repensar os hábitos nossos para com a casa que nós moramos. Que agora nós estamos isolados dentro da nossa casa. Tudo bem, é momentâneo isso, daqui a pouco passa. Tomara que passe. Mas nós precisamos ter consciência de que nós moramos na mesma casa, chamada Terra. Quando eu jogo um lixo fora do meu carro, vou jogar fora do meu carro, fora da minha casa, eu estou só transferindo ele de lugar, mas está dentro da mesma casa. A casa chamada planeta Terra. E muitos outros hábitos que nós temos, que quando eu compreendo o Espiritismo, quem eu sou, qual o meu papel na sociedade, eu vou gradativamente modificando estes hábitos perniciosos. É claro que isso não acontece da noite para o dia. Isso exige tempo, exige esforço, persistência. Mas se eu não compreendo o Espiritismo, tudo isso fica mais difícil. Então, por isso, o tema da palestra hoje é a importância do estudo espírita. Mas não basta estudar. Porque se estudar resolvesse, basta você ler um livro sobre perdão. Nossa, agora eu sou capaz de perdoar todas as ofensas. Ou você lê um livro sobre culinária. Um livro repleto de receita. Eu leio aqui e falo, nossa, já li, agora eu já sou o melhor chefe do mundo. Na verdade, a gente não vai ser nem da nossa casa. Ainda mais foi eu, né? Porque eu sou um péssimo cozinheiro, não sei fazer nada, na verdade. Então, só estudar não resolve. Ele ajuda muito.
mas é necessário refletir o que se leu. É necessário meditar. Leon Denis, num dado momento, ele chega a dizer que a gente, às vezes, vamos dizer assim, em geral, lê-se muito, lê-se rapidamente e não se medita. Seria preferível ler menos e refletir mais sobre o que se leu. Então a proposta de Denis é: leia, mas reflita o que se leu, medite. E pegando a ideia de Denis e juntando com o que Alcione colocou no livro Renúncia, dos 4 passos da vivência do Evangelho, ela fala que é necessário conhecer, é necessário meditar. Até aqui está em perfeita consonância com Leon Denis. Terceiro passo de Alcione: sentir. Sentir a mensagem. O que isso quer dizer para mim? O que isso pode trazer para a minha vida? Sentir. Às vezes a sensação é física, que eu leio a mensagem, dá calafrio, dá arrepio, dá um desconforto, dá vergonha. E o último passo, vivenciar. É disso que nós precisamos. Mas como é que eu vou vivenciar algo que eu não conheço? Então, por isso, o estudo espírita se torna fundamental, digo mais, se torna essencial para que a gente consiga vivenciar tudo o que Kardec nos trouxe. A verdadeira convicção, vai dizer Kardec, só se adquire pela leitura, pela reflexão e por uma observação contínua, e não assistindo a uma ou 2 sessões, por mais interessantes que sejam. Aqui está dizendo da persistência. Persistamos, meus amigos. Persistamos e a nossa fé gradativamente se tornará uma fé raciocinada, que é aquilo que Kardec nos convidava o tempo todo. Então, eu encerro o estudo, agradeço a todos vocês que estiveram conosco. Vou dar agora uma de youtuber, Borginho. Compartilhe essa nossa palestra, compartilhe as nossas reflexões. Se a gente faz parte de algum grupo espírita do Facebook, tem uma opção aí do compartilhar grupo, que basta clicar que ele permite que a gente faça isso para vários grupos ao mesmo tempo, com alguns cliques. No WhatsApp também, enfim. Não apenas este estudo, mas vários outros, que valorosos companheiros têm feito aí, aproveitando desses momentos. Então vamos compartilhar, vamos divulgar, vamos fazer a nossa parte nesse momento de isolamento social extremamente necessário, para que a gente não deixe a mensagem espírita, digamos assim, ser esquecida. Então, para encerrar,